Neste episódio, o Gonçalo preocupa-se com os passarinhos, o Miguel liga à TV durante o intervalo da Super Tigela, a Lígia fica sem rede e eu, felizmente, já almocei. Vai partir a nau espacial. Todos a bordo, marujas e marinheiros, da nossa nau mais nobre e destemida. No 21º dia de fevereiro, larga armada para a nação desconhecida. Atulhada de boa disposição e notícias, tripulada pelos navegantes de maior perícia. Eu sou o Tiago. Eu sou o Gonçalo. Eu sou a Lígia. E eu sou o Miguel. E os outros 3 tripulantes ficaram todos a rir-se de mim no Discord porque eu não lhes tinha dito que ia começar o episódio com um poema que escrevi em 10 minutos antes de nos juntarmos todos. É verdade, estamos todos de volta. O Gonçalo, depois de ter feito um pequeno hiato para viajar, está aqui connosco e vai ser ele a começar e trazer o primeiro tema. Gonçalo, lançadores europeus, o que é que se anda a passar nesses campos? Lançadores europeus, temos tido muitas notícias, acho que é algo que está a aquecer, principalmente agora que ficamos menos certos de com quem podemos contar no ponto de vista de relações internacionais. Tivemos primeiro o choque da Rússia, não é? Que deixámos de poder enviar astronautas com a Soyuz para a Estação Espacial Internacional. Agora parece que o lado americano, que ainda era o que nos mantinha com acesso, está a começar a hesitar. Não no lado do espaço, para já as coisas estão tão confortáveis, ou estão, com base nas últimas declarações do Elon Musk acerca dos membros da expedição da ISS, onde os astronautas americanos estiveram presos. Parece que o comandante da estação era europeu, não era, Morgado? O atual, sim. E parece que foi alvo de umas críticas, portanto nunca sabemos como é que as coisas estão. Portanto, no lado europeu, obviamente que queremos ter a nossa autonomia em termos de acesso ao espaço, tanto de satélites como de astronautas. Portanto, cada vez mais importante fica o que nós temos vindo a chamar de a corrida dos microlançadores. Micro-launchers são aqueles foguetões que têm uma carga muito inferior à do Falcon 9 e dos foguetões que vemos por aí, e Ariane 6, portanto, em vez de estarmos nas dezenas de milhares de de quilogramas, estamos talvez 1000 quilos, talvez 500, talvez 300, portanto, é algo mais acessível e isso permite que várias startups pela Europa fora e também outros países do mundo, mas principalmente na Europa, vão desenvolvendo os seus conceitos e o objetivo é usar como um passo intermédio até aos foguetões maiores. Ou pelo menos isso é o que se intuía de há uns anos para cá e parece que essa intuição estava certa. Isto porque, para rebobinar, em 2023, em novembro, a ESA lançou o chamado European Launcher Challenge, ou pelo menos anunciou, que tem como objetivo encontrar o sucessor do Ariane 6, portanto, do foguetão bandeira da Europa. Não se sabe bem em que moldes é que isto vai decorrer, qual é que é o formato. A verdade é que agora, em 2025, as coisas começam a tornar-se importantes, visto que vai haver a nova reunião ministerial para os orçamentos dos próximos anos, para a ESA. E, portanto, as empresas europeias estão a começar a fazer as suas manobras e a fazer o seu jogo entre elas e entre os governos e entre a ESA para se destacarem e para se assumirem como os possíveis futuros incumbentes dos foguetões europeus. Portanto, a única coisa que se sabe deste European Launcher Challenge é que conterá múltiplas atribuições, bolsas, de 150 milhões de euros para empresas europeias que estejam a desenvolver foguetões e provavelmente que em vista a desenvolver foguetões de médio e pesada capacidade para órbita. Acho que o evento mais dramático destes últimos meses, já que estamos a fazer um recap, assim, um olhar para trás, foi uma carta aberta que foi escrita no início do ano, ou no final do ano passado, pelas empresas High Impulse, que é alemã, Orbex, do Reino Unido, Latitude, de França, e MySpace também, RFA, também alemã, e Exploration Company, que está em todo lado, já nem sei de onde é que eles são, mas que o nosso convidado Tomás Cruz, se bem se lembram, trabalhava para a Exploration Company, que publicaram em que pediam certas coisas à ESA e a quem quer que faça parte destes comitês para fazer as decisões, em que pediram várias coisas, portanto, talvez para destacar mais financiamento, portanto, estes 150 milhões de euros, vários têm de chegar ao bilhão, pelo menos, ou pelo menos essa ordem de magnitude.
acesso ao Porto Espacial da Guiana, várias coisas contratuais, vários fatores contratuais e tal, mas o que eu achei mais curioso e mais, se calhar, red flag desta carta foi que eles pediram que se limitasse o número de vencedores destas bolsas. Uhum. Ou seja, apesar de ser, obviamente, uma frase que imediatamente, pronto, nos faz sobressaltar, pelo menos a mim me faz sobressaltar, porque nos últimos anos, quando se tem referido a isto, aliás, num documento chamado Main Trends and Challenges, de uma empresa chamada PwC, vocês podem ver lá a opinião nos launchers, nos botões, que diziam que alguém dizia que é importante não escolher vencedores, mas sim, ou escolher campeões, como se costuma dizer, mas sim deixar estes vencedores emergir a partir do seu mérito. Portanto, incentivar as empresas a que tenham o melhor desenvolvimento tecnológico e tenham condições e consigam destacar-se das outras, mas não fazer o que se tem feito na Europa até agora, que é a ESA aponta a Ariane e a Avio, ou quem quer que faça os lançadores hoje em dia, não é? E diz, ok, vocês vão receber centenas de milhões de euros para desenvolver algo que leva para sempre a desenvolver, geralmente corre mal, chega atrasado e pronto, e acaba por estar gerações atrás da concorrência, neste caso que são os Estados Unidos e a China cada vez mais. E não tendo competição, exatamente. Portanto, depois de todo este discurso ao longo dos últimos anos que tínhamos de abrir a indústria e de fomentar a indústria e tudo mais, agora temos estas empresas a pedir que agora que estão exato, o monopólio agora que estão dentro da cerca, dentro da vedação para voltar a pôr a cancela, um pouco estranho. Por outro lado, eu também percebo o argumento, não é? Porque se o financiamento for pouco, que com ESA é bastante possível, e depois se vai diluir por 20, também não se chega a lado nenhum. Portanto, isto deixa-me... Eu percebo de onde é que vem o argumento, acho estranho, mas fico um bocado naquela, será que têm razão? O que é que vocês acham? Se me permite aqui a interrupção, Gonçalo, os Claro, valores de facto são poucos, porque tu falaste em 150 milhões para cada atribuição, para cada contrato. Cada atribuição. Mas não se sabe o limite, não é? Pois, mas 150 milhões, vamos pegar na SpaceX, pronto, que é sempre aquele exemplo-chave, não é? Só para eles desenvolverem o Falcon 1, que foi o pequenino, eu acho que foram precisos 100 milhões. E isso era para desenvolver um pequeno lançador do estilo dos que estão a ser desenvolvidos agora na Europa. Sim. Aqui estamos a falar de um lançador médio grande. 150 milhões não chega para nada. Também que é só um apoio, mas eu percebo que eles queiram fazer destes bolos de financiamento coisas grandes e não diluir isto por 20 mil empresas europeias para tentar que todas elas sobrevivam. Se calhar está na altura de fazer aqui uma seleção, digamos, natural, ou se calhar artificial, não sei, de quais é que são os que merecem seguir em frente e manter-se vivos e quais é que são os que têm que abrir falência, pronto, ou dedicar-se a outras coisas. Pois, mas essas empresas estão neste momento numa fase do desenvolvimento dos produtos deles em que é possível justificar essa seleção? Pois, exato, isso é uma excelente pergunta, até porque continuamos a ver novas empresas a aparecer. Eu pensava que nesta altura já íamos, como tu disseste, se não a seleção artificial, a seleção natural já se teria encarregado. Sim, encarregue. Ok. De escolher quem sobrevivia, mas continuam a aparecer novas empresas. Isso é que eu acho interessante. E tu dizes isso, Tiago, e é verdade. A primeira reação, pronto, agora é a parte em que eu aniquilo as minhas opções de ser empregado por qualquer uma destas empresas. Mas quem é que escreveu esta carta? Orbex, no Reino Unido. Que, pronto, sabemos tudo. Eu já vou lá mais profundamente. Orbex, já lá vamos. Latitude, que não tem, pouco tem, ou nada tem. Aliás, acho que até o motor não desenvolvem. Não tenho certeza, mas e a Latitude, o preço que eles sugerem para o veículo deles, acho que é tipo astronómico. Isso é mesmo à francês. Eu tinha ideia que eles não desenvolviam o seu motor, que é onde as pessoas começam, não é? A desenvolver o foguetão é no motor. Pois. Depois MySpace, ok, estão bem posicionados. RFA, pronto, tiveram uma explosão há 6 meses que tiveram de... Acho que fizeram layoffs e pararam de recrutar e tudo mais. Sim. Como assim? Tipo, qual é que é a moral destas empresas para falar quando faltam... Onde é que está a ISAR, por exemplo, que é talvez a que está melhor posicionada hoje em dia, junto com a MySpace, ou a PLD, que apesar de tudo, apesar de talvez estar um bocadinho mais atrasado que as outras, já lançou alguns foguetões suborbitais, portanto, pelo menos já chegou ao piso de lançamento. E parece que exatamente a resposta a essa pergunta, acho que foi o caso da PLD até, que se abstiveram de assinar esta carta, apesar de ter sido pedido,
porque não concordaram com os preceitos e com estes pedidos, principalmente o de excluir outras empresas. Portanto, está aí a resposta. Morgado, desculpa, dizias. Eu percebo se calhar o lado da PLD porque já sabemos como é que é. Se isto for atribuído aqui, nomeadamente o Launcher Challenge, se isto for atribuído a 2 ou 3 empresas europeias, a Espanha vai ficar de fora, provavelmente, né? Já se sabe. Os franceses e os alemães podem falar de barriga cheia. Franceses, alemães e depois o terceiro ou vai para o Reino Unido, já vamos à Orbex, ou vai para, sei lá, a Itália, eventualmente, ou Espanha. Pronto, são assim os 3 mais periféricos. Exatamente. Portanto, assinar esta carta seria assinar o próprio... Talvez, sim. Obituário, não é? É. E pronto, acho que já isto dá um apanhado mais ou menos da situação. Queria só assinalar aqui... Diz. É possível... isto é uma pergunta muito teórica e eu estou a trazer se calhar mais problemas do que soluções, mas é possível o habitual, haver portanto, dos cientistas. sucesso... exato. É possível haver sucesso na Europa, um sucesso que algum dia possa fazer mesmo competição direta à SpaceX, imagina, sem que isso signifique um monopólio na Europa inteira dessa empresa. Epá, perguntas difíceis. É possível ter um campeão europeu, sim, mesmo possível... que isso signifique ter um monopólio? Sim, é possível fazer competição sem que isso seja o resultado infeliz dessa competição, mas há a possibilidade. Eu acho que se calhar não, mas eu não sou da área, não sou economista sequer, não sou nada. Não percebo nada dessas coisas. Respondendo de forma curta, ou tens um avanço tecnológico muito grande, alguma tecnologia nova que alguma empresa desenvolve e isso lhe dá essa vantagem, ou então com o nível atual de financiamento, acho que sim, acho que só com um monopólio, ou seja, só a Europa toda escolhendo o seu champion, acho que seria um bocado isso. A situação é essa, não é? Porque mesmo apesar de SpaceX ter entrado mesmo no início na NASA quando isto foi aberto aos privados e pronto, e a Boeing, a Lockheed Martin e todos eles tiveram a oportunidade de ter acesso a isso, de facto a SpaceX começou com umas atribuições de umas centenas de milhão, portanto semelhantes ao que a Europa está agora a disponibilizar, mas depois tinham o Elon Musk por trás com a maior fatia do bolo da empresa, ainda continua como acionista maioritário, não é? E não é acionista porque aquilo não é público, mas whatever, é o dono daquilo e acabado de receber os seus dividendos e o que extraiu da PayPal, não é? Portanto, por trás é difícil de estimar quanto é que ele investiu. Talvez, acho que as estimativas é que com as centenas de milhão da NASA mais o que ele terá posto, terá sido abaixo de 1 bilhão para o Falcon 9. Portanto, lá está, ou seja, o que falta um bocadinho na Europa é este boost gigante de financiamento e ter esse... Mas por outro lado, o Bezos, mesmo com esse poder financeiro, também não conseguiu pôr a Blue Origin a funcionar como deve ser até agora. Eu estou a fazer a análise a partir da América. Eu estou a ver exatamente o que é que se passou, o que é que existe aqui, do meu conhecimento limitado, mas este conhecimento até é bom, porque eu sou aquela pessoa que só vê ou só ouve o que o taxista menciona, porque eu realmente não estou muito em cima, não é? Portanto, sim, todas aquelas vezes que o taxista fala sobre os foguetões em desenvolvimento, claro, toda a gente conhece esse taxista. Não, mas é aquela analogia de que tu não conheces muito bem um tema se só conheces a opinião dos outros do café, não é? Portanto, eu só conheço a opinião dos outros do café, que é aqui da Nau. O que eu ouço falar é SpaceX a toda a hora, certo? Certo. E eu olho para o tamanho. Eu olho para o tamanho da América, a quantidade de investimento que foi feito e mesmo assim acaba por ver um monopólio. E eu pergunto-me, do lado da Europa, como é que há a possibilidade sequer de haver uma competição se não for se calhar a mesma coisa? Eu estou só a fazer uma analogia a partir do que vejo, não é? É possível, é uma possibilidade, mas agora pede aos franceses para financiarem o foguetão alemão, não é? Vai ser complicado. Exato. E isso faz a ponte também com o que eu ia falar a seguir, só dar um updatezinho em algumas empresas e algumas iniciativas, que é a Orbex acabou de receber um financiamento direto do governo britânico, portanto eles escolheram o seu champion, o seu campeão. Eu percebo a escolha, até porque do que tinham era o que se podia salvar, pronto. A escolha, de facto, é a escolha certa, parece-me. E eu estou sem notas, que tive uns problemas técnicos, mas acho que foi 40 milhões, corrijam-me se estiver errado, depois logo vemos nas notas.
20. E a Orbex está a canalizar todos os seus esforços neste momento para este European Launcher Challenge. Portanto, uma das suas iniciativas era desenvolver o espaço ao Porto, para ressuscitar um termo, de Sutherland, e parou tudo, apesar de terem luz verde, de estar tudo preparado, parou tudo, porque querem canalizar o financiamento todo para o foguetão. Portanto vão-se mudar para Saxavord, que é outro porto espacial no Reino Unido. Portanto, isto também responde um bocado à pergunta: é sustentável ter vários portos espaciais no Reino Unido? O foguetão chama-se Próxima e estão a apostar tudo. Portanto, se não tiverem este financiamento, fica no ar, fica em suspenso o que é que lhes vai acontecer. Falando de Saxavord, a RFA tem a licença para lançar de Saxavord. Portanto, apesar do seu problema há 6 meses, que pronto, nós estamos todos solidários com isso que acontece na indústria espacial, faz parte de desenvolver foguetões, em breve estão para lançar, parece-me. Por falar em licença, a ISAR, que até agora se tem destacado porque teve muito tempo na sombra e a desenvolver os seus motores e foguetão, e de repente anunciaram que tinham feito tudo, que foi brilhante no ano passado, foi muito engraçado, foi muito bom. Parece que estão prontos para o teste de lançamento na Noruega, só lhes falta a licença. E eu posso garantir que alguém disse aos noruegueses que era importante dar a licença rapidinho, com base no exemplo britânico. Alegadamente alguém lhes disse. A MySpace murmura-se nos corredores que têm algo para anunciar, é para breve, que parece que estão num bom caminho. E finalmente, acho que isto é o mais engraçado, os alemães puseram mais 870 mil euros no seu porto espacial offshore, portanto na sua plataforma petrolífera, ou lá o que é. Pronto, são uns navios que vão lançar que o objetivo é que os foguetões aterrem lá e partam de lá, já que os alemães não têm assim tanto acesso quanto os franceses e os portugueses até. Mas é aqui a competição do Sr. Morgado para os foguetões. Eu não tinha visto, desculpa, quero só comentar a questão da ISAR estar preparada. De facto, a notícia é de hoje, eu não tinha visto. É de hoje, sim. Que completaram o teste. Lá está, a ISAR é daquelas empresas tipo Blue Origin que não mostra nada, não há fotos, não há imagens, eles escondem muito bem o que estão a fazer. Portanto, sim, eles de repente aparecerem a dizer: temos um foguetão pronto, não vou dizer que é inesperado, mas é uma surpresa. E é o meu apanhado, é esse? Eu quero se calhar só voltar atrás, que eu devia ter dito logo aquilo que a Lígia estava a dizer da questão do monopólio europeu. A questão é que, na verdade, isso foi o que tivemos estes anos todos com a Ariane Space e com os foguetões Ariane. Foi um foguetão europeu desenvolvido por toda a Europa, num conglomerate, num consórcio pan-europeu, mas que não foi competitivo com Mas a isso SpaceX. é da ESA. Portanto, queremos voltar a esse modelo? Certo. Mas a questão é, isso não era privado, é uma diferença. A NASA tinha o monopólio antes da SpaceX, pronto. Ok. Mas achas que o problema era ser privado ou ser público? Sim, eu acho que faz uma grande diferença. Claro que faz. Uma empresa rege-se por regras muito diferentes. Eu não estou a ser apologista do monopólio. Espero que isto seja claro. Estou a questionar se há uma possibilidade de haver real competição se não for esse o outcome. É só a consequência. É só essa a minha questão. Fica a questão em aberto. Fica a questão em aberto, não é? Não... Já deu para ver que nós não ou não tem resposta, ou a resposta é desagradável o suficiente que ninguém quer dizer, não é? Ora bem, vamos agora passar para o tema da Lígia. Lígia, eu desta vez almocei antes do episódio, propositadamente, porque ouvi dizer que ias falar de comida. Mas eu vou trocar as voltas porque o Gonçalo mencionou que o nome é Próxima e eu vou continuar no tema de Próxima. Mas vamos falar da estrela Próxima. A Lígia vai continuar Centauri a seguir a tendência de apresentar vários temazinhos. Exato. Eu hoje venho falar de uma coisa que os meus amigos gostam muito de falar, que é foguetões e naves espaciais e veículos e coisas dessas. Só que venho falar de um projeto que aqui o nosso colega Miguel já falou várias vezes, de facto, que é o Breakthrough Starshot Project. Mas falei aqui? Falaste, eu acho que sim. Ou se calhar foi naqueles episódios a brincar que fizemos ao início, não sei. Não sei. Mas tenho memória. Este é um projeto que já tem bastantes anos, bastante ambicioso, em que pretendem chegar a um sistema planetário fora do nosso sistema solar, portanto a outra estrela, neste caso a Próxima Centauri, porque é a mais próxima. Esta estrela está a 4.24 anos-luz e a ideia aqui é de facto usar luz para lá chegar. Falámos sobre isto. Sim. Sobre as velas solares e tudo mais.
Exato. É assim que se chama, velas solares. Não são aqueles mini coisinhos que depois levam com o laser da Terra? Acho que eu trouxe esse tema e tudo. São. Eu não Acho que eu sabia trouxe como esse tema. traduzir light sail, vocês já me ajudaram. Que eu estava aqui, como é que eu vou fazer isto? E uma tripulante da nau não sabe traduzir sail. Eu fui assistir a uma... Ok, porque é que eu estou a trazer este tema? Porque sei um artigo sobre o assunto, portanto, a parte de ciência, né? Portanto, há aqui um bocadinho de nova ciência sobre o assunto. E eu não me tinha dado conta, mas foi escrito por um professor lá de Cornell, que estava tipo no outro... Pronto, no mesmo... com o gabinete muito próximo. E eu fiz um comentário na bica do espaço a criticar o paper pela forma como estava escrito. A dar plug não ao seu outro conteúdo. A dar plug. Não, mas isto para dizer que... E não esquecem de ver a afiliação. Portanto, ainda bem que ele não sabe português. Mas isso significou que tive o prazer de ir ver mesmo uma apresentação sobre o paper. O problema do paper é que ele pergunta, o título é: qual é a velocidade necessária... não é velocidade, desculpa. Qual é o tempo? Não, é a velocidade. Não, ou a energia. Calma, agora não sei. É uma pergunta que ele fez a qualquer e depois no fim não tinha a resposta. Mas vou ver aqui. Qual é a energia necessária para propelente desta pequena vela de luz, ou o que é? E depois fomos ao paper e não está tipo escrito no sítio certo qual é a resposta. Eu detesto esses papers com perguntas... A conclusão não é conclusiva. Não, exato. E enerva-me. Porquê é que fazes a pergunta, então? Mas pronto. Mas isso significa que, como ele estava lá em Cornell, eu pude ir ver a apresentação do paper e aprender imenso sobre este projeto e achei interessantíssimo. Portanto, qual é que é a ideia? A ideia é com um laser, realmente a partir da Terra, e estamos a falar aqui de um beam de 1 km a emitir o laser. Um feixe. Um feixe de 1 km. Para conseguir impulsionar uma navezinha de 2 gramas. Mas essa navezinha de 2 gramas tem que ter volume, tem que ter tamanho suficiente, não é volume, tem que ter comprimento suficiente para conseguir apanhar com o máximo de luz possível. Portanto, uma coisa de 2 gramas que tem que ser esticada, mas também com eletrónicos lá dentro. E, portanto, estão a ver aqui o problema de engenharia que isto é. Pronto. E o novo paper é uma crítica a todos os papers das pessoas que estão a fazer o desenvolvimento desta missão, não porque a missão não faz sentido ou nada disso, a crítica é na matemática deles. Basicamente é este senhor de Cornell a dizer: a vossa matemática está má, porque eles estão a usar 2 equações e uma dessas equações é irrelevante. É aqui o point deste paper. Aparentemente eles estão a calcular mal a quantidade de energia inicial que é necessária, portanto eles precisam de muito menos energia do que aquilo que eles estão a calcular, e este aumento de energia só vai acontecer, de necessidade de energia só vai acontecer depois da nave já estar muito afastada do sistema solar, o que é um problema, porque pronto. Mas pronto, isto é a parte matemática que não vamos entrar por aí. O que é interessante é as curiosidades acerca deste projeto. Por exemplo, uma das coisas que eu achei muito interessante é aqui a listinha das pessoas que investiram. Portanto, este projeto arrecadou 100 milhões na primeira ronda, acho eu. Sim. Estão a ver aqui os 150 milhões que estavam. Porquê? Na primeira ronda, em 2016, arrecadou aqui 100 milhõezinhos. E de quem? Vou ler os nomes. Temos Andrean, que é a mulher do Carl Sagan, com quem já privei, aqui fazendo um name drop. Stephen Hawking, antes de falecer. Temos o o Avi Loeb, aquele maluquinho de Harvard, que acha que o Oumuamua o dos aliens. Sim, que acha que o Oumuamua é uma nave espacial e que acha que há aliens no mar e coisas dessas. Exato. Esse deu dinheiro também. Temos Yuri Milner, que é um dos pioneiros aqui do projeto também, que é um magnata russo, israelita e russo. Combinação explosiva. Temos Mark Zuckerberg, do Facebook. Quem? E, assim, Nunca ouvi falar. Eu vejo aqui o... Estou a brincar, desculpa. E portanto, o que eu achei aqui chocante é que eu vejo o Zuckerberg, ok, tem muito dinheiro, vejo o Milner também, mas a maior parte da malta que investiu é professores universitários. Hell yeah.
E eu pergunto-me, será que eu escolhi mesmo bem a minha profissão? Que eventualmente eu vou ganhar dinheiro suficiente em que eu possa só investir tipo, em coisas dessas parvas. Assim, estás a ver? Vou ter tipo pocket money suficiente para este tipo de cenas. Eu acho que não. Portanto, isto não é o que eu ouço falar do que me espera na minha vida. Porque não é isso que as pessoas dizem. Exato. E portanto, eu questiono onde é que eles arranjam o dinheiro. O estereótipo do professor universitário é o ermita que não tem que fazer ao dinheiro e, portanto, provavelmente faz isso, não é? É? É que o estereótipo que eu ouço é que, tipo, para as horas que tu trabalhas não recebes, assim, não vivemos mal, né? Mas não podemos participar, tipo, dar assim 1 milhão à toa. Não sei, mas fiquei aqui um bocado chocada com a quantidade de university professors que estavam aqui na lista. É assim, o Stephen Hawking se calhar fazia um monte de dinheiro com os livros e as apresentações e não sei o quê, mas temos aqui professores de Princeton e Harvard e não sei o que mais que, pá, não dava que eles tinham... parecem todos estão furados se olhares para eles, mas pronto, vamos ver. Acho que achei isto muito chocante. Ok, e agora quais são os problemas deste projeto? O projeto tem problemas que é, o primeiro, a spacecraft. É muito complicado arranjar um material que seja compatível com estas props, não é? Estar a dizer que tem que ser 2 gramas, mas esticadinho, ou seja, querem uma coisa de 1 metro com 2 gramas e comunicação lá dentro, dispositivos de comunicação lá dentro. Portanto, isto é complicado. É um problema de engenharia de materiais. A miniaturização disto é complicada, mas depois não é só a miniaturização, porque depois a nave não é para ser miniatura, tem que ser muito leve. São coisas diferentes. E depois, uma das coisas que eles estão a pensar fazer é como a comunicação miniatura vai ser impossível, como a comunicação miniatura, mesmo que eles atinjam esse nível, fazer comunicação a uma distância tão grande como Próxima B. Então o que eles querem fazer é enviar várias spacecrafts para fazer um trilho de formigas, em que elas estão a comunicar umas com as outras. Ou seja, a partir do mesmo feixe de 1 km de laser, eles estão a pensar em enviar várias, tipo pássaros, assim para cima. E a outra mas assim coisa... estás a diluir. A diluir o quê? Não, mas tu não mandas ao mesmo tempo. Ok. Então não estás a diluir, estás a usar o quilómetro de luz que tens para estar sempre constantemente a enviar. Mas, então agora aqui a questão aqui não é a diluição, é a quantidade de energia que é precisa para propelente de uma pequena nave de 2 gramas. Têm noção de quanto querem mandar para o ar? Imenso. Isso tem para chegar lá em tempo útil tens de acelerar a uma percentagem considerável da velocidade da luz. Portanto, não sei. Não sei, eu nunca olho para a energia. Né? Tens um termo de comparação de energia, tipo centrais elétricas a produzir? Tenho. Ok. Por 1 hora de impulso é preciso 19 power plants dedicadas, centrais nucleares dedicadas a isto. Portanto, centrais nucleares? Portanto, fusão. Precisamos da fusão, basicamente. Para... Sim. Ok. Sim. 19 por cada pequena nave. E adicionando a isto, pensem o que é ter um feixe de luz mortífero a matar os vossos lindos satélites. Estou aqui a ser as aves. Pois. Imaginem só o que é ter um magnata russo a construir um beam de 1 km com luz mortífera. Não, isso é um plot do filme do 007. não vais por aí. Mas qual é que é a radiação? Qual é que é a banda? Não é visível? Não sei. É visível, não? Sim. Visível. Está bem, mas com a aceleração daquilo não interessa. É visível? É capaz vai de ser tipo uma discoteca, isso. Um daqueles holofotes. Sim, porque imagina, tu se quiseres fazer com que o feixe tenha a maior energia possível para, ao refletir na nave, lhe dar um bom impulso, queres que seja uma radiação forte, ou seja, raio-x ultravioleta visível, não podes ir para ondas rádio, certamente é contraproducente. Podes pôr, como há uma startup daquelas de Space-Based Solar Power, portanto, pôr os painéis solares no espaço, que em vez de mandarem, o conceito deles, em vez de ser enviar micro-ondas ou infravermelho para a Terra, é enviar luz mesmo, então tu podes supostamente encomendar um luxo durante a noite. Portanto, imagina se as tuas plantinhas estão a falecer ou algo do género, na estufa podes
ligar para eles e eles apontam o satélite para ti e mandam luz para ti, ou para o teu painel solar, ou qualquer que seja a aplicação, portanto às tantas. Isso também dava para enviar Ou seja, os mini virar formiguinhas. essas centrais, eu ia lhe chamar fotovoltaicas, mas não é bem isso que elas fazem. É enviar essas centrais de coleção de luz solar que estão em Espelhos, órbita não é? e em vez de espelhos, exato, e em vez de as apontar para a Terra, apontar para os satélites esses que queremos. Satélites? Exato. Não, sondas que queremos Sim, mas enviar não para lá. não tens a quantidade suficiente de fótons. Não tens nenhuma neste momento, tens zero. É uma tecnologia Sim. que ainda não existe em órbita, mas sim, Ok, sério. ainda mais. Multiplica por mais. Mas entre isso e fazer 19 centrais Problema. nucleares, se calhar. Sim, sim. Eles equiparam o conceito clássico de Space-Based Solar Power é equivalente mais ou menos a uma central nuclear, parece. Dizem, mais ou menos, coisas. Pronto, dizem. Agora este dos espelhinhos acho que não chega lá. Acho que é só mesmo espelhos. Isso é Adicionando ao problema da spacecraft de 2 gramas, mas com 1 metro, tem que ter tem que absorver muita energia, portanto, tem que e ter uma reflectância refletir. específica. Sim, desculpa, ao contrário, Sim, tem que refletir tem- imenso exato. e transmitir pouco. Exato. Uhum. E portanto, estão a pensar um espelho de 2 gramas de 1 metro, com comunicação lá dentro, mantendo os 2 gramas. Imagina, há de ser tipo uma folha muito grande de papel de alumínio. Ou ouro, ou uma coisa assim, o que é que reflete melhor, não é? Ouro é pesado, se conseguir arranjar algo Pois. mais leve. fixe. Mas reflete Mas depois bem, eu acho pensei, isto deve ser Não sei. muito bom, porque assim mata os satélites todos e permite que façamos as observações dos telescópios. É só depois apagar a luz e dá. Apagar a luz. Olha, e lixo espacial? E mata o lixo espacial. Exato, tipo, eu comecei a pensar. não. Acabaste de não criar mata. lixo espacial. Então não Eu mata, queria, não queima assim, aquilo tudo. Não. Está bem, mas depois queima. Não. Não. Com que oxigênio? Pois, não sei. Isso. Não, depois tens razão. Não queima lá. Provavelmente só desfragmentas aquilo tudo. Ainda Bom, mais. É mais Os pequeno. que forem da observação da Terra, se calhar podes encadear, fritar a eletrónica sensível toda com o raio de luz. Se são 19 centrais nucleares a apontar para a órbita baixa, é capaz de fritar uns sensores. Pois, sim, sim. Ok, falando em fritar, vou trazer aqui agora. Vamos falar então agora aqui da alimentação na ISS, porque houve uma notícia esta semana de que eles iam levar pierogies para a ISS. Isto deve ser para desanuviar aqui um bocado os ânimos altíssimos que agora lá estão, com todas as condenações que foram feitas ao chefe da ISS e esses problemas todos que o Gonçalo mencionou ao início. Mas vai ficar toda a gente feliz, mesmo os presos, porque vai haver pierogies para toda a gente. Portanto, não sei se sabem, mas uma das coisas que fazem aqui para a alimentação na ISS é que 10% da comida eles tentam que seja algo que os astronautas pedem. Porque comida que vocês gostem aumenta bastante a moral e a motivação e a felicidade no geral, não é? E há um astronauta polaco, penso eu. Eu tinha aqui o nome dele, mas não encontro nas minhas notas, que isto agora já descarrilou bastante. Estive aqui à procura de outras notas, mas pronto. Claramente nota-se... será que o nome dele é Sławomir? Talvez. Sou polaco. Sou polaco, sim. Pronto, e ele pediu pierogies polacos típicos. Portanto, os pierogies podem ter várias coisas lá dentro. Podem ter queijo, podem ter batata e queijo, podem ter Pastéis. só batata, podem ter legumes, podem ter o que quiserem. E o dele, o que ele pediu foi um típico que tem cogumelos e couve e pronto, mais umas coisas. Aqui o problema tecnológico foi garantir que os pierogies tinham a segurança alimentar associada ao que é necessário, tem que ser desidratado, mas que ao desidratar não rebentassem. E portanto eles já conseguiram ultrapassar este problema tecnológico. Estão a ver os problemas da ESA. Os problemas da ESA são tanto um rocket como um pierogi que rebenta. Vocês fazem muitas críticas a esta agência, mas eles têm que chegar aqui a muitos problemas. A Apagar máquina de muitos fogos. expresso dos italianos, Lavazza no espaço Exatamente, também. mas vocês pensam que isto é fácil? E eles então perceberam que com um golpe de engenharia bastante sofisticado, que é só fazer um furo no pierogi, o pierogi não rebenta. Exato. Portanto, é a estratégia de Fraco picar a alheira antes de fritar, não é? Não, isso é quando for o astronauta português. Vai ser alheira, vai ser bitoque.
Rissols. Um arroz de cabidela. Furou Rissol. Qual é que vai ser o almoço na estação espacial hoje? Um arrozinho de lampreia. Sopinha do dia. Maravilha. Num toque mais sério, eu agora quero saber quanto dinheiro é que a ESA realmente gastou a levar pierogies para o espaço. Depois que achamos que só temos 150 milhões para os lançadores, não é? Devia ter cantado essa ITT da ESA. Muito convenientemente, e apesar de ser uma agência que se diz muito transparente, eles não mencionam nada disso. Porque é que eu não estou surpreendido? Sempre que a ESA faz um contrato, sai num site que é ESA Star. Portanto, se vocês quiserem ser contractors da agência, podem ir lá. Pode ser que apareça um destes, é só furar o pierogi. Até podia ter feito. Eu acho que eles contrataram um chefe para desenvolver o pierogi espacial. Mas não sei mais do que isso. Opa, mas é assim, se eles levam pierogis, deviam também poder levar rissóis, que são os nossos pierogis. De acordo. E chamuças? Chamuça. Não, mas isso não são os nossos pierogis. Isso é apropriação chamuça não é cultural, nosso. Sim. Vem de outro sítio, mas nós também comemos e gostamos muito. Sim, também vais ao café comer uma chamuça com café, mas não é português, né? Mas o rissol, acho que sim. E chamuça com café é curse de fogo. Por acaso. É por isso que eu não quero ser astronauta. Até eles aprenderem a desidratar Superboc, não se nada. Bom, chega disto. Agora é a vez de darmos a palavra ao Miguel, que nos quer falar da tecnologia Direct to Cell. Miguel, vou-te pedir que não use tantos anglicanismos e comece já por explicar o que é Direct to Cell. Ok, Direct to Cell significa literalmente diretamente para o seu celular, né? Eu sou péssimo a fazer sotaque brasileiro, pronto, mas diretamente para o telemóvel, pronto. É basicamente isso. Portanto, é comunicação via satélite de banda larga de rede de telemóvel. Antes de... Pronto, está explicado. Espero que estejas satisfeito, Sr. Moderador. Mas para... Muito obrigado. Voltando um bocadinho atrás, eu quero dar aqui um tom um bocadinho mais alegre a isto. Porque acusam-nos na NAU, e quando eu digo acusam-nos, acho que até foi o Gonçalo, e corretamente, atenção, de falarmos pouco sobre telecomunicações, que é uma área muito grande no espaço e que nós quase nunca falamos. Portanto, aqui está um bocadinho de telecomunicações hoje. Mas na verdade o tema veio a propósito da Super Bowl, que é aquele evento desportivo norte-americano que nós europeus usamos um bocado, acho eu, para nos relembrar uma vez por ano que o futebol americano é uma cena e que não é futebol a sério. É uma cena. Existe. É uma seca. É uma seca. É uma seca, sim. Tu viste, Lígia? Achas que eu vou perder a minha tarde inteira nisso? Tipo, é a pior tortura que podes fazer a um europeu é pôr num jogo desses. Está sempre a parar a cada 10 segundos. É horrível. E agora, Super Bowl é anglicanismo também. É super taça. Super taça. Não, eu gosto mais de super tigela. Super tigela. Super malga. Super malga. Ok, temos o título. Para quem não sabe o que é Super Bowl, é futebol americano, aquilo é tipo a final de... Eu não sei se é do campeonato, se é da taça, lá está. Não sabemos, porque não é o nosso desporto. Aliás, arrisco-me a dizer que o maior destaque da cobertura mediática da Super Bowl cá em Portugal não vai para a parte esportiva. Aparentemente este ano venceram os Eagles de Filadélfia. Go Eagles! Mas vai para a parte do entretenimento, ou seja, os concertos cá no intervalo, quem é que são as estrelas que lá vão atuar. Mesmo nos Estados Unidos são os anúncios que as pessoas querem ver, nem sequer é o jogo. Ora, aí está, pronto. E essa é a parte onde eu queria pegar, era nos anúncios da Super Bowl. O anúncio do que eu vos vou falar teve 1 minuto e custou $8 milhões. Foi do Kanye West. Não. Kanye West não. E foi feito pela empresa T-Mobile, que é tipo uma das 3 grandes de comunicações lá dos Estados Unidos. Portanto, como nós cá temos a NOS, a Mel e a Vodafone, passa a publicidade, eles lá têm, acho que é T-Mobile, AT&T e Verizon. Pronto. Não por esta ordem. Por acaso eu descobri que a T-Mobile é na verdade alemã. Eu não fazia ideia. É alemã. Mas é da Deutsche Telekom. Pronto, adiante. O anúncio era de 1 minuto e mostrava assim uns satélites que são satélites Starlink, já estou aqui a dar spoiler, e era sobre os clientes da T-Mobile que passam agora a ter acesso a uma espécie de conectividade ou rede por satélite. É o tal serviço Direct to Cell que é dado pela constelação Starlink da SpaceX.
Portanto, o anúncio conta lá uma historieta muito emotiva, onde dizem que grande parte dos Estados Unidos não tem cobertura de rede móvel. Nós em País de Portugal... terceiro mundo mesmo. Exato, completamente. Por causa de quem? A culpa é deles. Porque é que estão a fazer um anúncio a tornar isso uma história triste? É um país grande, pronto, enfim, nós cá não temos esse problema em Portugal, de facto, e na Europa em geral, a cobertura é quase 100%, então nem damos por isso. Mas em regiões remotas isso de facto não é bem assim. E então eles tinham lá o caso da pessoa que está a pedir emergência e não consegue chegar aos bombeiros, a pessoa que quer... E depois tem uma mãe que quer partilhar o afundanço do filho num jogo de basquete e não consegue mandar o vídeo para o pai. É uma coisa assim. Adiante. Este serviço o que eles anunciaram foi que o serviço de internet por satélite abriu uma espécie de um beta aberto, e que é, pelo que eu percebi, grátis para clientes da T-Mobile durante um tempo, e acho que até os clientes das outras operadoras podem aceder. Portanto, é a primeira vez que este cliente... Olha, a Lígia já está a pegar no telemóvel para ver se pode ir lá. Acho que tenho que pagar um extra das outras companhias, obviamente, mas acho que sim. Já largou o telefone. Já largou, esquece. Tem de poupar para financiar. Exato. Para financiar os formiguinhos. Exato. Exatamente. Se bem se lembram, a constelação Starlink, originalmente o propósito dela era trazer internet fixa para zonas remotas, não é? Aquela casa no meio da selva, das montanhas, exato. Da selva é um bocado estranho. Das montanhas, onde querem ter lá a antenazinha e têm internet, pronto. Mas eles só agora, ou melhor, eles agora começaram também a lançar este serviço de satélites especificamente para esta banda larga móvel. Portanto, a rede de telemóvel que nós costumamos ter, certo? Portanto, tem mais de 6.000 ou 7.000 satélites que eles já têm neste momento. 330 ou 350 têm esta capacidade deste Direct to Cell. Estão numa órbita mais baixa, não? Não tenho a certeza, por acaso. Não faço ideia dos detalhes dos satélites, vou ser honesto. Só sei que isto só funciona com telemóveis compatíveis. Portanto, Lígia, verifica se o teu telemóvel recebe sinais da rede 4G LTE. Caso contrário, não funciona. Mas acho que é o único requisito. Não sei assim muito, não vi muito mais. E como é que isto funciona, este sistema? Portanto, isto não basta ter o telemóvel e ok, estamos a receber o sinal de satélite. Na verdade, a Starlink e a SpaceX não estão licenciadas para ser um fornecedor de banda larga móvel. O que eles foram autorizados para fazer é uma cobertura suplementar. Ou seja, eles têm que se associar a um fornecedor que já existia, habitual de banda larga, portanto uma NOS, uma Vodafone, o que for, que eles, por sua vez, é que têm os consumidores como clientes, e eles são apenas uma espécie de rede de augmentação. Como é que isto se diz em português? Augmentation. Uma rede suplementar. Incremento. Exatamente, algo desse género. Portanto, o que é que vocês acham deste serviço? Era algo que utilizariam? Gonçalo, não sei se nas tuas férias, há 15 dias, se tiveste rede de telemóvel, se isto teria sido útil para ti. Vou poder ter internet rápida em aviões, finalmente? Eu acho que isso é mais o serviço... Por amor de Deus, já estamos em 2025. Eu acho que nos aviões tu vais sempre ter que ter uma espécie de um hotspot no próprio avião, e esse hotspot é que comunica com o satélite e daí distribui a internet para o avião. Portanto, acho que é o serviço Starlink normal. Não é cada telemóvel por si a ligar só aos aviões ou aos satélites. Okay. O que estás a dizer, no fundo, é não. Sim, mas não com não com o Direct to Cell, é de outras formas. Okay. O benefício disto, para além de permitir aquelas aplicações todas que estavas a dizer de sítios remotos ou no campo de batalha, não é? Na Ucrânia temos esse uso de Starlink e tudo mais, é que estendendo isto às telecomunicações convencionais, de chamadas e tudo mais, deixa de ser necessário construir redes de antenas de telecomunicações, não é? Portanto, estamos a ter um momento Kodak aqui nas operadoras e o que eu não sabia deste pormenor, até porque nós mencionámos isto mais ou menos por alto no nosso recap de quando começámos a temporada outra vez, mas o que vai salvando aqui a T-Mobile neste caso é o facto de a SpaceX se ver forçada a aliar-se com estas empresas de telecomunicação de banda larga, não é? Exatamente. Para servirem de middleman, porque senão neste momento não sei o que é que impede ou o que é que impediria
a qualquer usuário de se ligar a esta rede. Sim, Porque... é isso mesmo. Eu acho que a barreira neste momento é simplesmente regulatória. Portanto, é a FCC nos Estados Unidos, a Anacom deles, que define que a SpaceX ou a Starlink não pode dar este serviço diretamente aos consumidores. Tem que ser, como tu disseste, por este intermediário. E essa regulação vai durar quanto tempo com o Elon Musk como de facto o vice-presidente daquele lugar? Lígia? Tu que tens informações. Enviada especial dos Estados Unidos. Eu não Ela tenho não pode dizer informações nada. Não. O que eu posso dizer é que, mesmo que vos pareça ridículo, não significa que não vá acontecer. Ok. É a única coisa que eu posso dizer. É assim, mesmo o sistema de GPS, por exemplo, que é um sistema baseado em satélite, tem estações terrestres. Agora, não é como as redes de banda larga telemóvel, que realmente tens uma antena em cada localidade, não é? Portanto, sim, de facto, estes satélites acabam por ser antenas de banda larga no espaço em vez de serem terra. Até que ponto é que podemos ter um sistema só espacial? Não tenho a certeza, não tenho os conhecimentos técnicos para perceber isso. É que eu acho que antigamente se achava que isto não era possível porque, pronto, fazer a ligação por satélite indo ao espaço, o sinal ia ficar fraquito e não ia ser possível. Mas neste momento estamos a assistir ao facto de... Acho que as pessoas se perceberam que de facto é uma possibilidade e então não faz sentido nenhum ter antenas, a não ser que se isto conseguir estabelecer uma ligação de qualidade e disponível em todo lado, fácil de aceder e tudo mais, qual é que é o sentido de ter antenas? Não ficamos mais suscetíveis a espionagem espacial? Tipo, imagina, se dão cabo daqueles satélites, nós ficamos sem comunicação e é tipo... Se todos tivermos essa comunicação e estivermos dependentes dessa comunicação e não houver um complemento com ground antenas, com antenas de chão, nós ficamos completamente suscetíveis a stellar bursts, ficamos completamente suscetíveis a simplesmente darem uma nocada no satélite e ficarmos completamente em caos, em catástrofe, sem comunicações. Não sei, estou a perguntar. Não, por isso é que eu acho que um sistema robusto vai sempre ter as duas componentes, porque agora também te Exato, pergunto... é como teres o backup, sei lá, do medidor de pressão de pneus que é analógico juntamente com o a pilhas, né? Que é para ser o backup. Mas isto, por outro lado, também acho isto engraçado, entre aspas, na medida em que estamos a dar outra vez ao Elon Musk o nosso monopólio de comunicações, não é? Tanto upstream, ou seja, já a internet já estava a ser um bocadinho assustador. Agora, telecomunicações convencionais no downstream, se considerarem que o Twitter /X é a polis do discurso público, que pronto, eu não uso, mas sei que as pessoas gostam. Neste momento estamos a dar a cadeia de valor toda desde o início até ao fim ao Elon Musk. Ele é que produz as antenas, não é? Administra as antenas, passa o serviço às pessoas, as aplicações que tu usas são as dele também, portanto, isto é fantástico, é incrível. Não está a soar nada distópico, não. Mas o Elon Musk não tem aqui, ou melhor, neste momento ainda tem o monopólio deste sistema novo, mas não são os únicos a trabalhar nisto, ok? A T-Mobile e a Starlink foram os primeiros a dar isto aos utilizadores, mas já a Apple, e aqui é uma questão que eu tenho sobre a FCC, até que ponto é que tens de estar acoplado a um provider desta rede móvel, porque a Apple tinha anunciado em junho passado que os seus iPhones também iriam providenciar uma espécie deste serviço, mas acho que era só para mensagens de emergência. Portanto, não sei bem como é que funciona, mas pelo que eu percebi era direto para o satélite, não sei quais eram os satélites, e não estava associado nem Verizon, nem AT&T, nem nada, acho eu. Portanto, aí é uma questão que eu tenho. E depois, a T-Mobile e a Starlink não são obviamente as únicas a desenvolver estes sistemas de aumento da cobertura por satélite. Não, esse aí já é Wi-Fi, né? É o que nós associamos ao Wi-Fi. A rede móvel tens a Verizon, que anunciou um negócio de 100 milhões com a AST Space Mobile, que planeia uma constelação de 200 satélites, portanto é competição direta com esta da Starlink, e acho que a AT&T também já está envolvida alegadamente com a Space Mobile para isto, portanto é uma questão de tempo até termos aqui mais do que um serviço concorrencial com a Starlink. Sim, é verdade. Eu estava a pôr o cavalo à frente dos bois porque, pronto, não subestimem a capacidade do Elon Musk de fazer monopólios. Seria o que eu dizia. Mas o ponto da Apple é interessante porque neste momento a nossa fé então está no facto da Apple fechar o seu ecossistema a estas parvoíces. Portanto, toda a gente andou a criticar e a União Europeia está a tentar sempre apertar com eles por causa da App Store. Se calhar a nossa esperança está nas mãos
do cadáver do Steve Jobs. Que está ligado que eu sei que está ligado às máquinas, não é? Ali a puxar os fios por trás da cena. Uma máquina que veste gola alta. Ok, outro título. Hoje estamos em rubro. Vocês. Mas pronto, isto para dizer que se quiserem enviar uma mensagem ao vosso tio a desejar os parabéns enquanto estão a andar nas montanhas Appalachians, sei lá como é que aquilo se chama, já podem, através dos satélites Starlink. Appalachians? Não é preciso. No supermercado. Tipo, aqui não há rede. Eu não tenho rede entre a paragem 3 e 4 do autocarro. Não há rede. Ok? Isto é o fim do mundo em termos de rede de internet e de telefone. Uma chamada nunca funciona à primeira. Uma chamada nunca funciona à primeira. Tens que ligar a segunda vez. Okay? Isto é em Nova Iorque, certo? E isto é em Nova Iorque, sim. Eu não estou Exato, eu não estou em West Virginia. Ok? Que é só cabras e Amish. Eu estou no estado de Nova Iorque. E é isto que é a realidade. Muito bem. Caros ouvintes, se quiserem enviar uma mensagem ao vosso tio, já sabem, usem a rede satélite da T-Mobile. Mas se quiserem mandar uma mensagem à tripulação do vosso podcast, podem utilizar o e-mail naoespacialpod@gmail.com. Não, para mim tem que ser por Ou carta. Para a Lígia, pode ser uma carta, porque senão não chega, coitada. Nós vamos fazer uma vaquinha para comprar uma internet melhor à Lígia. Assim mesmo com um cabo de cobre, que para já ainda deve ser com pombos de correio que ela está a receber. Comentários do YouTube também servem. Digam-nos o que é que acham. Enviem-nos questões, ideias ou novos temas e notícias que encontrem. Como já viram nos últimos episódios, às vezes isso ajuda-nos. Também podem subscrever, deixar um gosto, clicar lá no sininho do YouTube para receberem notificações do lançamento dos novos episódios. E, como de costume, a música é de Josh Woodward. E daqui a 15 dias nós voltamos com mais atualidade extraterrestre. Tchau! Adeus! Os problemas deste projeto é, claramente, o design desta... Pois, exato. Porque é que é um projeto parvo? Ainda não tinha percebido que era parvo. Não, é porque a Lígia disse que era investir dinheiro assim numa coisa parva, não é? E entretanto, é tão parvo que ela até foi abaixo. Foi o Zuckerberg que Foi o Zuckerberg, exato. Estás de volta, acho eu. Lígia, perdemos-te. Não. Olá. Estás de volta? Eu saí. Yeah. Durante Ok. tipo 2 minutos. Nós não ouvimos o último minuto do que tu disseste.